Este é o papel pastel mate, que eu uso para fazer todos os meus desenhos em pastéis secos. O que é o diferencial dele? A textura própria para pastel seco e ele tem 360 gramas. É com ele que nós vamos trabalhar agora e eu vou fazer a demonstração e um desenho para você. 360 gramas, perfeito esse papel. Esta é a folha do papel pastel mate própria para pastel seco para profissionais. Ela é aveludada, ela tem uma textura própria que ela absorve, que ela aceita tanto o giz quanto o lápis pastel seco muito bem, sem espalhar pó para os lados. Usando o lápis deitado e não em pé, vamos fazer a textura. Nunca usa ele de ponta em pé como se fosse uma caneta, mas apenas inclinado e pegue um pouco acima do lápis. Movimento circular e vamos preencher a textura no papel. O que acontece aqui? Se você observar do primeiro vídeo que eu coloquei para esse, aqui no papel, o lápis solta toda a sua textura real, mesmo quando eu sobrecarrego, que eu passo várias vezes, que não é o correto. O correto é passar camadas leves e não sobrecarregar as camadas. Como ele é um papel poroso, ele aceita bem o giz, tanto em lápis quanto em giz, em bastão, as cores são mais brilhantes. Por quê? Porque ele tem uma porosidade, uma certa camada ali de veludo que gruda o giz e o lápis pastel seco. Mesmo para esfumar, ele é bem mais fácil, bem diferente da folha para iniciante. Eu comecei com a folha Mitense, que é a folha ideal para quem está iniciando, está conhecendo o pastel seco. Depois, eu me profissionalizei e trabalho apenas com essa folha do pastel mate, que é a minha preferida. Já deixa seu like e compartilha com quem ama pastel seco. Aqui eu estou esfumando com o dedo as camadas. Veja que o pó não espalha para os lados, ele gruda no papel. Agora testando esse giz que é bem poroso. Olha como a cor fica real, a mesma cor do giz, ela fica bem viva, brilhante e ele aceita bem o giz e veja que não espalha nenhum pozinho para fora. E você consegue um esfumado, um degradê com muita facilidade. Esse papel permite esse degradê de camadas por camadas. É aí que está a beleza do pastel seco. Então, quanto maior a gramatura do papel, mais bonito o efeito do giz pastel ficará no papel, mais brilhante, a cor fica mais real e você consegue passar camadas sobre camadas. Já no papel com textura mais fina, você não consegue passar muitas camadas, terá que trabalhar com mais leveza. Aqui não, você pode trabalhar camadas por camadas sem sobrecarregar e aplicar o lápis por cima. E você tem a opção de esfumar com o dedo, os esfumadores ou o esfuminho. Eu gosto de esfumar as áreas menores com o dedo, as maiores com o esfuminho ou o esfumador. A delicadeza no esfumar é muito importante. Não pressione, não coloque força, senão você vai arrancar a grande parte do giz pastel do papel. Vou deixar o nome do giz pastel seco macio na descrição do vídeo. Agora eu estou usando o giz Rembrandt, que é um giz mais duro, que tem um pouco mais de aglutinante. Veja como ele é muito bem aceito por essa folha. Ele é um dos meus gizes preferidos. A folha adere tanto ele que ele não espalha nenhum pozinho para o lado. Permite muito bem a transição de uma camada para outra, tanto quanto a aplicação de uma camada sobre a outra. E permite muito bem os esfumados, tanto com o esfuminho como com o dedo. Pode usar esfumador maior, esfumador menor, pode usar esponjinha de maquiagem, o que você tiver. E o segredo é sempre trabalhar com movimento circular e leveza na mão. Esse é um segredo que eu conto aqui para você nesse tutorial, que eu só falo dentro do meu curso Descomplicando Pastel Seco. Então já deixa aí o seu like. E como as camadas foram aplicadas corretamente, sem sobrecarregar, você consegue
trabalhar com lápis e giz pastel seco com a ponta fina e lixada, como eu mostrei no vídeo anterior, você consegue pôr os detalhes que eu estou demonstrando aí para você. Já num tom sobre tom, os detalhes aparecem menos, então procure um contraste, em colocar um tom diferente do que você está aplicando no fundo. E quando você sobrecarrega a camada, é mais difícil sair os detalhes. Vamos supor que seria penas aí, ou pelos, não ia sair. Você não ia conseguir fazer com lápis e sobrecarregar. Aqui eu peguei um lápis laranja e passei em cima do tom laranja, não vai aparecer. Ali no caso teria que usar um tom diferente. Agora no amarelo ele aparece. Veja que eu consegui fazer detalhes no lápis macio, que é o pastel que o giz pastel seco que mais tem a maciez, ele solta mais o giz e você consegue fazer os detalhes. Essa folha você consegue. É uma gramatura de 360 gramas, mas se fosse menor, você não ia conseguir. Tem um outro jeito de fazer um fundo. Você vai rolar no giz macio o espuminho e pegar o pó do giz e passar no fundo do papel. Ele vai levar com menos quantidade de giz e você consegue um esfumado de fundo muito suave quando você quer uma suavidade. Pode fazer também com a esponjinha de maquiagem. E você consegue ter um fundo leve, perfeito para fazer, por exemplo, sobre o desenho de uma onça que tem aquelas manchas dela, sem apagá-las. Então aqui eu usei o giz e o lápis pastel seco na folha pastel mate. E agora vamos fazer um desenho para demonstrar tudo isso também nesta folha. Vamos fazer um besouro. Este besouro tem as cores vibrantes. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar com muita suavidade usando o pó do giz macio e trabalhar no fundo, ele vai ficar muito clarinho. Então, essa não é a proposta para esse desenho agora. Mas sim, você pode fazer isso que eu estou fazendo. Pegando no esfumador o giz para fazer camadas suaves ali no fundo. Mas não é o caso desse besouro, eu fiz apenas para demonstrar. Aqui eu vou levar direto o giz. Veja que eu estou usando o giz inclinado, deitado. Não estou usando totalmente a ponta dele. E eu vou passando as camadas devagar, sem cobrir com excesso. E eu vou pegando toda a parte dele, tanto de cima quanto de baixo. Veja como é brilhante. Veja como o pastel seco tem uma cor incrível, que você quase não encontra em nenhuma outra técnica. Por quê? Porque ele é puro, ele só tem aglutinante, ele não tem produto químico nenhum. Então a cor é vibrante, parece uma cor real mesmo. E vai esfumando com leveza e movimentos circulares. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal para você receber mais conteúdos como esse, para você que ama pastel seco. E não precisa necessariamente esfumar com esfumador, pode esfumar com o dedo também, com o esfuminho se preferir. E o jeito certo de colocar camadas sobre camadas, por exemplo, nesse besouro, o lado azul pega parte do lado lilás. Então eu vou passar um pouco, um em cima um do outro, para depois esfumar. Aqui eu já estou usando o giz em pinceladas, eu trago tracinhos por tracinhos na lateral do giz. Veja que você pode usar o giz bastão em pastel seco de várias formas, nas laterais, na pontinha, tudo depende do objetivo do desenho. Agora eu estou pegando um giz lilás mais claro para fazer uma transição, um degradê no corpinho do besouro. E ele tem tonalidades vibrantes. Veja que eu vou colocando as camadas com leveza em toda a parte dele, observando tons sobre tons, a parte iluminada e a parte de menos luz. Então aí eu vou aplicar o valor tonal, que é muito importante para trabalhar as cores. Veja que eu passo as camadas primeiro, para depois eu fazer a transição dos tons no esfumado. Primeiro eu coloco toda a camada de giz que eu quero trabalhar, para depois usar o esfuminho com cuidado, com leveza em movimentos circulares.
Mas atente-se para a cor incrível que o giz fica nesse papel. Muito bonito, muito brilhante. O pastel seco é incrível. E veja como é descomplicado, prático e fácil trabalhar com o pastel seco dentro do método correto, que é o método quebra-cabeça, que eu criei para ensinar os meus alunos a trabalhar com giz e lápis pastel seco de forma muito prática, muito descomplicada. A parte mais iluminada, que é o amarelo, eu vou acrescentar depois que eu esfumei, porque eu quero que ela fique vibrante ali. E ele é vibrante. Esse besouro tem o corpo vibrante. E as cores do pastel seco, ela é vibrante. Então, casa-se super bem. E o detalhe, você vai fazendo com a pontinha do giz. Aí eu estou usando um pequeno pedaço de giz. Ou seja, você pode usar o giz de várias formas e quebrá-lo intencionalmente para poder ter as pontinhas para você fazer pequenos detalhes. Depois que eu estou trabalhando tudo isso daí, todo o fundo, todo o corpo do besouro, é que eu vou acrescentar detalhes. E os detalhes eu coloco com lápis giz pastel seco, como eu expliquei no tutorial logo ali no início do vídeo e no vídeo anterior. Neste desenho, eu estou trabalhando detalhe por detalhe, como uma pecinha de um quebra-cabeça, que é o meu método, trabalhando camadas e camadas de gizes com cuidado, sem sobrecarregar as camadas. Ou seja, eu passo parte de uma cor, depois parte de outra cor, observando os lugares mais iluminados, preservando os lugares que não têm luz e trabalhando com leveza na mão. Esse é o segredo. E eu continuo acrescentando camadas sobre camadas com muito cuidado, usando a pontinha do giz pastel seco para ressaltar as áreas iluminadas. E assim eu faço todo o corpo dele. O lápis giz pastel seco, com a ponta lixada, eu trabalho os detalhes menores para trabalhar texturas sobre o giz pastel seco. Por isso que não pode sobrecarregar. Como eu já demonstrei, se você sobrecarrega, o lápis não vai sair. Aí está a diferença entre a folha Mitentes para iniciante e essa folha para quem está se profissionalizando. Por quê? Porque aqui você consegue colocar mais camadas. Você consegue deixar o desenho com a cor real do pastel e do lápis pastel seco. E você consegue fazer todas as texturas por cima. E se o papel tiver uma textura fina, 160 para baixo, já não vai dar certo. E o 360 gramas aceita muito bem. E isso o pastel mate faz perfeitamente. Por isso ele é um papel mais indicado para trabalhar com o pastel seco. Quando eu quero ressaltar áreas brilhantes, eu volto com o giz. O giz consegue ter um brilho maior do que o lápis pastel seco, porque ele tem menos aglutinante. Então a sua cor é mais vibrante. E vou sempre voltando com o lápis para trabalhar detalhes, tanto na patinha quanto no corpinho. Eu vou colocando todos os detalhes que eu quero com o lápis pastel seco. Lembrando que eu sempre uso esse lápis na lateral, porque se eu usar a ponta, eu vou arrancar o giz que está de baixo. E ele na lateral eu consigo girar e eu consigo colocar o efeito que eu quiser sobre a folha. E o segredo para usar o lápis, além de trabalhar com ele inclinado, é não colocar força. Não tem necessidade de colocar força, nem no lápis, nem no giz, nem para esfumar. Aqui eu estou usando os esfumadores, mas para mostrar como usa. Mas geralmente eu gosto de usar mais é o meu dedo. E vou finalizar com a parte brilhante, a parte iluminada, usando o lápis branco para dar aquele detalhe mais brilhante que tem ali nas patinhas do besouro. Toda a parte iluminada eu trabalho por último, a não ser que eu tenha uma parte
nele que é totalmente branca. Aí eu vou colocar primeiro e deixo ela isolada lá. Se o papel for branco, eu nem coloco. Eu deixo o papel branco, no final eu dou um sobretom ali, que não é o caso aqui. Aqui eu usei no finalzinho só uma pequena parte brilhante. Para que serve a limpa tipo? Por que ela é ideal para o pastel seco? Eu gosto de limpar o desenho assim que eu acabo de trabalhar. Por quê? Porque se espalhou um pozinho de giz que eu soprei, eu passo a limpa tipo que não solta nada de borracha no papel e você consegue limpar a sua folha. Gostou do meu besouro? Comente aí. Gostou das dicas? Também comente. E se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este. Este tutorial eu preparei especialmente para você que gosta de pastel seco e que tinha dúvidas de como trabalhar com ele. E como você viu, não é um bicho de 7 cabeças. É muito fácil, prático e você consegue ver o resultado do seu trabalho nos seus primeiros trabalhos. Você consegue ter um resultado que te traga satisfação. E é por isso que eu digo que o pastel seco é prático, rápido e descomplicado. Já está inscrito no canal? Não? Então se inscreva e compartilhe com quem ama pastel seco.